E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai tratar a respeito dos assuntos de química. Nós vamos falar a respeito da tabela periódica. Tabela essa que vem sendo construída há mais de 150 anos, né? E ela vem sendo aperfeiçoada a cada descoberta, tá? Lá no início, né, essa tabela não tinha todo esse número de elementos químicos, até porque a gente não conhecia todos esses elementos químicos que hoje nós conhecemos, tá? Suas características, né, suas funções, isso a gente vai descobrindo a cada ano e aí a gente vai fazendo algumas modificações nessa tabela, quando seja necessário, né, quando se faz necessário. Mas o que a gente tem de definitivo é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tá? Possa ser que daqui a 5, 10, 15 anos alguma coisa esteja diferente? Pode ser sim, tá? Até porque, periodicamente, os químicos de todo o mundo eles se reúnem para trazer atualidade, né? Novas informações, e às vezes essas informações podem ocorrer de ter que mudar alguma coisa na tabela periódica também, tá? Mas no mais, é o que eu vou apresentar para vocês, é o que a gente tem realmente de concreto hoje. Tudo bem? Vamos conhecer essa tabela que mete medo em tanta gente. Então eu fiz aqui, né, uma pequena introdução para a gente ter noção, né, de quem é essa tabela periódica, né, essa tabela química, tabela dos elementos. A tabela periódica vem sendo construída, como eu disse, né, há mais de 150 anos e durante esse tempo várias mudanças ocorreram nela. Elementos químicos foram descobertos e suas definições reavaliadas ao longo de todo esse tempo. Mas, afinal, como é organizada a tabela dos elementos químicos? Bom, tudo, né, na vida existe uma ordem. Eu penso que quando existe ordem, existe progresso, né? A bandeira do nosso Brasil, ordem e progresso. E essa é a ideia, tá? A gente vai partir desse princípio, dessa máxima de que, sim, tá? Para a gente estudar a tabela periódica também existe uma ordem. E que ordem é essa? Então eu coloquei aqui, né? Os elementos são organizados pelo número atômico, aquele número representado pela letra Z. Então a gente tem aí vários elementos químicos, só que nem 2, nem 3, nem 4 elementos químicos têm o mesmo número atômico. Ou seja, cada elemento químico possui o seu próprio número atômico. Eles não possuem o mesmo número atômico, eles podem possuir o mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons, mesmo número de prótons, mas o número atômico é algo só dele, tá? Então, por conta disso, a gente vai classificar em primeira mão, tá? A primeira regra é essa, número atômico, tá? Então, a gente vai classificar como? Vamos classificá-los de forma crescente, do menor para o maior. Só isso? Não. Essa é a primeira regra. Vamos avaliar o número atômico e depois vamos organizá-los de forma crescente, do menor para o maior. Tá, ficou um pouco vago, mas como que a gente vai organizar isso? Legal, vamos organizar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Então eu vou apresentar a vocês agora a tabela e vou demonstrar como isso é feito, tá bom? Vamos ver. Aqui está, ó. Aqui a gente tem a parte, né? Isso aqui é apenas um trecho de uma tabela periódica. Tabela periódica que a gente vai ver até o final de nossa aula. Tá? Então aqui eu tenho o elemento hidrogênio. Aqui o elemento hidrogênio, por ter o número atômico 1, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Ele está onde? Lá no topo, lá em cima. Tá bom? E quem é o segundo elemento? É o hélio. O hélio está aqui, ó. Mas, professor, por que ele não está um do lado do outro? A gente vai ver, tá? Existe uma justificativa para isso. Então, aqui eu tenho o hidrogênio, número atômico 1, e do lado direito dele eu tenho o hélio, que é o número atômico 2. E depois, quem é o próximo elemento? Quem é o elemento com o número atômico 3? É o lítio. Então, o lítio já veio para cá. Reparem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Essa é a organização da tabela periódica. E assim a gente vai, né? Aí aqui vem o número 4, né? Número atômico 4, número atômico 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente até o número final de elementos químicos, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, um textinho de definição. Símbolo do elemento químico que pode ser composto por uma letra maiúscula ou duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Turma, não se estranhem, tá? Muitas das vezes
a letra utilizada para abreviar, né, para se tornar um símbolo, abreviar não, se tornar um símbolo daquele elemento químico, nada tem a ver com o nome dele, tá? Mas por que que isso acontece? Porque os primeiros estudiosos, né, eles falavam em latim, e a grande maioria desses elementos químicos ainda foram descobertos por esses estudiosos, tá? Então, eles colocavam, né, o nome de acordo com a escrita, de acordo com a linguagem deles, tá? Então, a gente vai encontrar isso aí em muitos elementos químicos, tá legal? Mas não se espantem, essa é a justificativa. E aqui eu trouxe para vocês, ó, o número atômico representado na parte superior do símbolo. Outra informação importante que eu quero trazer para vocês. Não existe uma regra de que o número atômico, tá, tenha que vir no lado superior, né, na parte superior. Eu coloquei isso aqui para que vocês tenham consciência de que nessa tabela periódica apresentada nessa videoaula, esse número superior significa o número atômico, tá? Mas nem toda tabela respeita ou usa isso, tá? E não existe uma determinação que isso tenha que ser usado. E como é que eu vou saber então? Eu percebi, né, que aí, ó, nesse quadrado tem um número atômico, aqui eu tenho o símbolo do elemento, logo abaixo o nome. E aqui tem uma outra numeração. Que numeração é essa aí? Essa é a numeração de massa. Então, qual é a dica que eu posso dar para você para que você não erre? Bom, o número atômico será sempre menor que o número de massa. Então, vamos dizer, tá, que você ficou meio confuso numa tabela que você venha a utilizar para fazer suas atividades. Tá? Tem dois números lá, mas você está confuso se aquele número realmente naquela posição é o número atômico, se é o número de massa. Procure o menor número. O menor número sempre vai se referenciar ao número atômico. Reparem aqui, ó, hidrogênio. Eu tenho 1 aqui e eu tenho 1,008. 1,008 é maior do que 1. Tá? Então, o número atômico sempre será menor do que o número de massa. Beleza? Gravem isso aí. Coloquei aqui, ó. A tabela também traz outras informações muito importantes a respeito dos elementos químicos. Como eu informei, né, ela, na verdade, é um manual, né, ela é um passo a passo do estudante de química e vocês vão perceber que elas revelam muitas coisas sem nem mesmo você estar olhando para ela. Características semelhantes, número de camadas e quantidade de elétrons na camada de valência, que é a última camada, né, quando a gente executa lá a distribuição eletrônica, tá? Então aqui eu trouxe a tabela na íntegra, tá? Essa aqui é uma tabela completa, eu costumo dizer que isso aqui é uma tabela completa. Vocês não vão ver essa tabela do jeito que ela está aqui nos exercícios de vocês, dificilmente, tá? Porque o nosso intuito aqui, o meu intuito aqui, é que vocês aprendam a utilizar uma tabela bem rústica, né, bem simples, com o mínimo de informação possível, tá? Então, essa tabela aqui, ela traz tudo que vocês precisam, tá? Só que a tabela que eu vou ensinar vocês a usar não é desse jeito. Mas eu vou utilizar essa tabela até o final, para que vocês percebam que sim, é possível utilizar uma tabela até mesmo mais simples do que essa e se chegar, tá, a resultados de questões que vão ser sugeridos, né, vão ser cobrados de vocês. Então aqui tem a tabela, né, a tabela que eu costumo dizer completona, bonitona, tá? E aí a gente vê, ó, aqui, ó, do lado esquerdo nessa tabela, tá? Do lado esquerdo nessa tabela, porque também pode estar aqui do lado direito. Nada influencia. Aqui nessa tabela do lado esquerdo, a gente tem uma numeração que é chamada de período, tá? Então a gente tem de 1 ao 7, são 7 períodos. E esses períodos são relacionados aqui a linhas horizontais, ó, linhas horizontais. Então a gente tem aqui, ó, um período, 2 períodos, e esses períodos vão até o final da tabela, tá legal? 3 períodos, 4, 5, 6 e 7. Então eu coloquei aqui, ó, representa o número de camadas na distribuição eletrônica. Período quer dizer o número de camadas na distribuição eletrônica. Se lembra lá, quando a gente viu quantos elétrons são comportados em cada camada na distribuição? Pois é, a gente viu que tem elementos que no final vão ter 7 camadas, outros vão ter 3, outros só terão 1, outros terão 4. E aí como é que a gente determina isso?
ao fazer a distribuição eletrônica e contar o número de camadas, a gente vai encontrar tal elemento nessa linha horizontal referente ao número de camadas que ele se encontra, tá? Na distribuição eletrônica. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, exemplo, elemento com número atômico 12. Na sua distribuição eletrônica será 2, 8, 2. 2 mais 8, 10, com mais 2, 12. Então, ele terá, ó, 3 camadas, 1, 2, 3. Ele vai estar aonde? Na terceira camada, vai estar por aqui, ó. Se a gente procurar o número atômico, qual é o número atômico aqui, ó? Magnésio, ele está na terceira camada. Beleza? Show! Vamos ver. E aqui em cima, que numeração enorme é essa? Bom, aqui em cima é referente a grupo, como já está escrito aqui, ou família. É referente a grupo ou família. Caramba! E vai de 1 a 18? Sim, vai de 1 a 18. Só que os nomes, tá? Vocês precisam memorizar. Então, tá aqui, ó. Conhecidos como grupo, família, e representam as características dos elementos entre eles. São organizados assim, em linha vertical. Diferente do período, linha vertical, linhazinha em pé. Então, quando eu digo características, eles possuem características bem próximas, do tipo conduz energia, não conduz energia, sou isolante, tá? Eu tenho características de me ligar a determinado elemento, eu tenho características do tipo a mesma temperatura, a gente muda o nosso estado físico. Essas características, tá? Esses elementos agrupados nos mesmos grupos ou famílias terão. Tá? Então, são, que a gente pode dizer, são elementos químicos primos. Não são irmãos, mas são primos, tá? Possuem bastante características próximas. Por isso que a gente agrupa eles, tá? Nessa ordem de família ou grupo. E como é que a gente chama esses grupos? Ó, esses grupos vão de 1, como eu mencionei, a 18. Mas eles são organizados nesse momento, tá? Assim, ó. A gente tem o grupo 1. Cadê? Aqui. Grupo 1 ou família 1A. Grupo 1 ou família 1A. São todos esses aqui, ó, na nossa vertical. O nosso quadrado ficou aqui na frente, mas são todos esses aqui na vertical. E eles são classificados, né, da família de metais alcalinos, exceto o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui, ó, tá até de cor diferente, tá? Exceto o hidrogênio. Depois a gente vem para todos esses elementos aqui, ó, nessa segunda coluna vertical, que são chamados de metais alcalinos terrosos, tá? Depois a gente pula, ó, grupo 13. Ué, professor, pulou o 3? Sim, pulei o 3. Vem para cá, ó, 13. Grupo 13 ou família 3A. Família do boro. Olha o primeiro elemento aqui, ó. Então, resolveram homenagear o primeiro elemento. Todos esses aqui são classificados como família do boro. E aí depois eu tenho o grupo 14. Grupo 14 aqui, todos esses aqui. Grupo 14, família 4A, família do carbono. Olha o carbono aqui sendo o primeiro, tá? Então esses elementos aqui acabam dando uma dicasinha do nome da família, né? É bem bacana. Depois, grupo 15, família 5A. Grupo 15, família 5A. Todos esses elementos aqui, ó, na vertical, tá? Pertencem à família do nitrogênio. Por que nitrogênio? Porque nitrogênio é o primeiro elemento aqui, ó, da família. Beleza? Depois a gente tem o grupo 16, família 6A. Olha aqui, ó. Esses aqui. Ah, já sei, família do oxigênio. Não. Família do calcogênio. Família do calcogênio. Tá bom? Depois, grupo 17, família 7A. Essa outra coluna vertical aqui, ó. Ah, já sei, família do flúor. Não. Família do halogênios. Tá? Então, são halogênios. Então, esses dois últimos aqui não respeitam, tá, o nome do primeiro elemento químico de cada grupo família. Eles têm nomes específicos. Não esqueçam isso, tá bom? E, por último, grupo 18, ou família 0, é esse daqui, ó. Família dos gases nobres. Tá? Então, esses aqui são conhecidos como gases nobres, né? Gases reis. Por que eles recebem esse nome de nobres? A gente vai ver, tá? Então, pessoal, a gente tem uma distinção em período e grupo, e isso é muito importante.
Como assim? Existe alguma importância para essa classificação de grupo ou família? Sim, existe. A gente vai ver agora. Então aqui, ó, o grupo família também traz uma outra informação muito importante. Ele indica o número de elétrons na camada de valência dos elementos. Veja só. Então eu trouxe praticamente o mesmo quadrante anterior, só que com informações relevantes à característica de grupo. Então a gente tem aqui, ó, grupo 1, família 1A. Então o que ele tem? Ele tem um elétron na última camada. Se eu for pegar qualquer elemento químico desse aqui, ó, dessa linha vertical, desde o hidrogênio até aqui o frâncio, e fizer a distribuição eletrônica dele, ele vai apresentar em sua última camada um elétron. Tá legal? Então eu coloquei aqui, ó, um elétron com tendência a perder esse elétron. Ele tem tendências a perder esse elétron para um outro elemento químico que vier a se juntar a ele. Mesma coisa acontece aqui, ó. Grupo 2, família 2A. 2 elétrons com tendência a perder elétrons. Ele tende a perder esses 2 elétrons na última camada. E assim a gente vai seguindo, ó. Aqui no 13, 3 elétrons com tendência também a perder. E a gente chega aqui no 14. Só que no 14 há uma novidade, olha aqui, ó. Grupo 14, família 4A. Esses elementos tendem a compartilhar. Eles não vão perder esses elétrons, eles vão compartilhar com outro elemento químico, tá? Depois a gente pula aqui, ó, para grupo 15, né, ou 5A. Olha só a novidade aqui, ó. 5 elétrons com tendência a ganhar. Opa! A partir do 15, ele não perde nem compartilha, ele ganha, tá? Ele vai ganhar esses elétrons. Já vou explicar por que ele perde, por que ele ganha. Ou até mesmo compartilha, né? Aí depois a gente vem aqui, ó, 16, tá aqui. 6 elétrons na última camada também. E tem tendência a ganhar elétrons. E aí, como não poderia ser diferente, no 7, né? Ele tem 7 elétrons na última camada e tendência a ganhar mais um elétron, tá? E aí a gente chega ali no grupo 18, que é o último. O grupo 18 é o último. E o que nós temos? Não ganham e nem perdem elétrons, nem muito menos compartilham. Por quê? Pois estão estáveis. Pois é, turma, essa é a intenção de todo elemento químico. Ser estável, ser nobre. E o que é ser estável, o que é ser nobre? É ter 8 elétrons na última camada. Porém, isso só acontece de forma natural com esses elementos aqui, ó, os gases nobres. Apenas esses carinhas aqui, ó, na distribuição eletrônica, quando a gente a faz, eles vão ter naturalmente 8 elétrons na última camada. Daí a classificação deles como elementos, tá, nobres, gases nobres. Por um acaso, todos eles, tá, são gases, e aí eles têm esse ar de nobreza, né, esse título de nobreza, por conta disso, por possuírem 8 elétrons na última camada. E o que todos os outros elementos querem? 8 elétrons na última camada. Conseguem fazer isso sozinho? Não. Eles terão que se juntar a outros elementos químicos. Algo que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? E para que isso ocorra, eles vão ter que respeitar essa ordem aqui, ó. Perder elétrons ou ganhar elétrons, tá? E aí a gente vai entender melhor como isso funciona na nossa próxima aula, tá bom? Mas a ideia central é essa, tá? Coloquei aqui grifado. Esses grupos de famílias são conhecidos como elementos representativos. Então, se vocês repararam aí, eu pulei esses elementos aqui, ó, tá? Porque esses elementos daqui de baixo, ó, do 3 até o 12, é o que a gente chama de elementos de transição. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais deles, tá? Mas são elementos de transição, para a gente agora não é foco do nosso trabalho, tá? Do nosso aprendizado. Tá legal? E aí eu trouxe aqui, tá? Para que vocês tenham uma ideia. Distribuição eletrônica do arsênio. O arsênio tem número atômico 33. Então, eu fiz aqui a distribuição eletrônica do arsênio. Encontrei 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira e 5 na quarta camada, né? Bom, essa aqui é a distribuição eletrônica, tá, do arsênio. E aí, olha só que interessante. Se ele tem 5 elétrons na última camada, ele deve estar nessa coluna vertical aqui, não é? Camada de valência, 5. Então, está comparado com o 15. Esquece esse 5 aqui, tá? Do 3
ao 12 são elementos de transição. Eu não quero, eu quero só os elementos representativos, que é o 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses são os elementos representativos. Então, eu fiz aqui a distribuição eletrônica, encontrei 5 na última camada. Bom, se esse camada de valência está se referindo a grupo, então ele está nesse grupo vertical aqui. Beleza, ok. E aí? Será que tá? Tá. Olha aqui, ó. Ele está aqui, o arsênio. Mas tem mais alguma coisa a descobrir? Temos. Quantas camadas? 1, 2, 3, 4. 4 camadas. Quarto período. 1, 2, 3, 4. Quarto período aqui, ó. Tem que estar nessa linha horizontal. Está? Sim, está aqui, ó. A linha horizontal. Então, reparem. Quando eu der, tá, o número atômico de um determinado elemento químico e ao fazer a distribuição eletrônica em nível, você consegue facilmente identificar qual é o grupo e qual é o período daquele elemento químico, tá? Sem problema algum. Você precisa ter essa tabela periódica aqui? Precisa, para identificar que elemento químico está representado, por exemplo, nessa configuração eletrônica. Você não tem como memorizar isso. Mas eu não preciso informar a você essa numeração de grupo e essa numeração de período. Você pode receber uma tabela periódica, pura e simplesmente só com o símbolo dos elementos e me informar através, tá, da distribuição eletrônica qual é o grupo e qual é o período. Tá legal? Bom, agora para ter certeza que vocês fixaram a matéria, vão resolver os exercícios que estão no livro de vocês e aí na correção a gente vem a tirar as possíveis dúvidas que possam ter surgido. Tá legal? Pessoal, forte abraço. Estamos aí para o que der e vier. Tchau, tchau.